Bom, galera, bora falar de Corinthians porque foi definido os confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Temos Corinthians e Cruzeiro. Tem a data desses confrontos, vou passar aqui pra vocês agora. Tem também a questão do Memphis Depay, que deu uma viralizada ontem. Eu vou comentar algo com vocês aqui sobre isso. Tem as últimas notícias do Corinthians, os 100 milhões de faturamento, que eu vou comentar com vocês. Enfim, bora falar de Corinthians, só vou pedir antes, você que já é inscrito, conhece nosso trabalho, deixa esse like aí, né, pra fortalecer o nosso vídeo, compartilhar com outros corintianos. Você que é novo, sejam bem-vindos, deixa seu like também pra nos fortalecer, se inscreva no canal se você não for inscrito, e bora falar do Coringão, sem enrolação aqui, porque é o seguinte, os confrontos foram definidos, né, Corinthians e Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, e do outro lado da chave, a gente teve Fluminense e Vasco da Gama, tá, que é o outro lado do confronto, tá, então vai ter Fluminense e Vasco da Gama na semifinal também da Copa do Brasil. A questão dos dias, das datas dos confrontos já foram definidos, tá? Vai ser no dia 10 de dezembro agora, o jogo de ida, e depois o jogo da volta no dia 14 de dezembro, tá? Infelizmente, basicamente no final da temporada, galera, e é ruim, hein? Vou te falar, hein? Todos os campeonatos aí vão ter terminado, basicamente, já. E os jogadores em final de temporada, é o nosso calendário maluco, né? É o calendário maluco da CBF, infelizmente é isso, galera. Mas, enfim, vai ser sorteado ainda os mandos de campo, tá? Não foi sorteado ainda nessa questão dos mandos, mas vai ser, tá? Então, referente à Copa do Brasil é isso, tá? O Corinthians tem grandes chances de passar pra semifinal. Vamos ser realistas hoje. Com a galerinha que tem jovem aí, que tá desbancando o Romero, Thales Magno, né? O Guinegão é um grande exemplo disso. Então, enfim, o Corinthians tem chance de ir à final e conquistar essa Copa do Brasil. Olha, eu tô torcendo muito, hein? Pra que a gente ganhe esse título, tá? Um título bem relevante pra nós. Entra dinheiro nos cofres do Corinthians também, apesar da gente não saber o que acontece com o dinheiro, né? Mas entra dinheiro e conquistamos um título importante em 2025, não só um regional, né? Que nem o Paulista. Mas enfim, galera, vamos seguir aqui com as informações do Timão. Porque é o seguinte, teve atualização, né, sobre as lesões aí, não é nem lesão, né, o Ranieri já iniciou um período de transição física, o Memphis Depay realizou um exame de imagem que constatou um edema no músculo posterior da coxa e também já está em tratamento, tá? Em referente ao Memphis Depay, ele fez uma publicação ontem no Instagram, que chamou a atenção da galera, tá? Porque ele basicamente externou seu desejo de renovar e de permanecer no Corinthians. Ele completou um ano de Timão, né? E ele disse o seguinte no Instagram dele, que o time do povo trouxe aqui, eu vou ler aqui pra vocês. Um ano depois e alcançamos algumas metas, mas quero lembrar-vos que estamos longe de terminar. Acredito que podemos mudar as coisas neste lindo clube. Não deixe que a energia maligna e invejosa das pessoas te enganem e te desencorajem. Vencemos juntos. Um ano de Corinthians, ainda não terminamos. Foi o que o Memphis publicou no Instagram. E aí depois, logo em seguida, o Yuri Alberto comentou, né, na publicação dele, está longe de terminar. Memphis Depay externando seu desejo de permanecer no Corinthians, né. Bem verdade que ele divide bastante opinião aqui entre os torcedores, né. Tem gente que quer que ele saia, tem gente que quer que permaneça. Mas hoje, na minha opinião, ele é peça-chave importante para esse elenco do Corinthians. E falando em peça-chave, é importante, Dorival Júnior vai ter que quebrar a cabeça, né? Porque a gente tem um quarteto aí agora, né? Rodrigo Galo, Memphis, Yuri Alberto e Guinegão. Então, assim, eu acho que o Dorival Júnior vai ter que ver uma nova formação, 4-3-3 aí, porque pra deixar o Guinegão no banco, irmão, agora, é meio complicado, né? Quebrar essa evolução do moleque, quebrar essa sequência do moleque, né? Por conta do Yuri estar voltando, enfim, galera, não sei, mas é dor de cabeça, é uma dor de cabeça boa pro Dorival Júnior e eu acho que se ele for deixar o Guinegão como titular e o Yuri Alberto, acho não, ele vai ter que mudar todo o esquema. Então, Dorival, vai ter que quebrar a cabecinha um pouco. Falando no Guinegão, né, o Corinthians, teve a notícia do meu timão que o Corinthians detém 80% dos direitos econômicos, e de verdade, eu tomara que seja isso mesmo, né, porque a informação inicial é sempre uma. E aí quando chega no final, quando vai negociar, depois, a gente sempre fica sabendo que é outra história. Aí começa com 80%, na hora que começam negociações já diminui para 70%, na hora de assinar já diminui para 60%, e daqui a pouco quando a gente vai saber de verdade, o Corinthians tinha 50% do moleque. Porque essas são as coisas que acontecem no Corinthians, né? Mas eu espero que eu esteja errado, obviamente, que o Corinthians detenha os 80% do moleque, porque é o correto, tá? É o Corinthians com 80% do Guinegão, que tá sendo comparado ao Kylian Mbappé, né? Porque 5 jogos, 4 gols e 1 assistência, realmente o Negão aí, o Guinegão tá voando agora no Corinthians, mas vamos com calma, né? Kylian Mbappé, tô achando demais, mas o início do Guinegão é muito bom no Corinthians, tá? Sobre o Transferban, sobre alguma atualização? Bom, o Fabinho Soldado falou sobre isso, mas vamos lá, o Corinthians tem 3 transferbans ativos. Rojas, tem também o do Tadjeres, referente ao Rodrigo Galo,
E tem também do Félix Torres. Inclusive, do Félix Torres também ainda não foi resolvido, né? Que foi um dos primeiros que o Corinthians tomou. E não foi resolvido. Inclusive, o carinha de rato lá, o presidente do Santos Laguna, que eu tô mostrando a foto aqui pra vocês, inclusive coloquei ele na capa do vídeo, ele não retirou o transfer ban ainda. A gente tinha uma esperança que ele retiraria porque ele tava fazendo alguma pirraça com o Corinthians e tal, e aí ia renegociar os valores e o Corinthians ia conseguir pagar. Mas, cara, o cara manteve, tá? Nada de renegociar, os termos continuam e o Corinthians precisa pagar. Mas o Corinthians não tá dando atenção aos transfer ban, né? Ao transfer ban do Félix Torres. E a possibilidade de tomar outros. Enfim, tomara que o Corinthians esteja agindo de uma forma certa e correta, né? E eu só não quero surpresas depois, né? Porque não é interessante tomar um segundo, não é interessante tomar um terceiro, mesmo que não perca pontos agora, só o ano que vem, na próxima janela. Mas eu não prefiro não arriscar, né? Aí a gente tem umas surpresinhas desagradáveis aí, né? Enfim, mas o Fabinho Soldado aqui falou que ele tinha alguns negócios encaminhados com alguns jogadores para reforços, mas ele falou na publicação aqui que realmente o Corinthians chegou ao seu limite na questão financeira, tá? Chegou ao seu limite. Então, assim, o transfer ban não foi todo mal, né? Pelo jeito, né? Mas... eu não sei nem o que dizer. Mas o Corinthians teve faturamento, tá? De 100 milhões. O Timão Números trouxe aqui que o Corinthians alcançou a marca só de bilheteria de 80 milhões de renda, né? Nessa temporada. E teve mais 20 milhões também referente à Copa do Brasil, que o Corinthians faturou mais 20, um pouquinho mais de 20 milhões, né? O Rodrigo Vessoni trouxe aqui. Né? E o Corinthians já faturou nessa temporada 100 milhões de reais em premiações, o Timão faturou. Aí eu pergunto pra você, aonde que foi parar esse dinheiro? Aonde que foi parar essa grana? Né? Porque o que a gente tá vendo aqui, que saiu uma informação também, que eu já tô compartilhando com vocês, que teve o balancete patrimonial do clube no primeiro semestre, e apontou uma dívida de 2,63 bilhões de reais na soma entre clube e arena. Ou seja, tirando a Arena Corinthians, o Corinthians ainda vai dever, vai ter uma dívida de quase 2 bi, só tirando a Arena. E a dívida só crescendo. Se você ver o mapa aqui, a barrinha subindo lá maravilhosamente, né, na gestão do senhor Augusto Melo. Né, mais de meio milhão de reais aí na gestão do senhor Augusto. Que diz que boa parte veio do Ilho, né? Que em 2023 a dívida do Corinthians estava em 1,9 bi. Terminando com a gestão do senhor Augusto Melo impeachmentado em 2,6 bi. Cara, a dívida só cresce no Corinthians. Não tem problemas solucionados. Tá, não tem, nem sei mais, né? O cara que podia resolver os problemas do Corinthians, Augusto Melo, simplesmente não deixou trabalhar, que era o Fred Luz. Hoje em dia o Osmar Stabile nem pensa em ter um CEO, né? Porque deveria ter no Corinthians, mas eles não pensam no bem do clube. Pra eles tá tudo certo, tá tudo bem, a dívida crescendo aí, né? Aí o buraco vai sendo cavado cada vez mais fundo. O fundo do poço ainda não chegou no Corinthians. Daqui a pouco a dívida chegar a 3 bi tranquilo. Arrebentaram com o clube, essa é a real. Destruíram o Corinthians. Tá? Nos próximos anos, eu não sei nem o que vai ser desse clube. A real é essa. A gente tá torcendo aí pelo futebol, né? Somos corintianos, pelo elenco, pelo time. Só que, galera, a política do clube vai refletir no futebol. Querendo vocês ou não, que acompanham só futebol, tá? Então, vocês se preparem, porque nos próximos anos a dívida continua crescendo. Daqui a pouco chega a 3 bi, vocês vão ver a surpresinha que a gente vai ter aí, referente a Corinthians. Daqui a pouco nem a SAF adianta aqui. Aí tem gente que ainda é contra a SAF no Corinthians, né? Vocês querem o quê? O que vocês querem? Se não for SAF. Os caras lá dentro não vão pôr gente competente. Esqueçam. A solução disso aqui é uma SAF, irmão. Ou é isso aqui ou acabou. Né? Aí a gente teve uma surpresinha da informação que saiu aqui do Marco Belo, que o Armando Mendonça está assumindo algumas funções que antes pertenciam a Fabinho Soldado, ou seja, já tinha acordos políticos, né? Osmar Stabile, Armando Mendonça. Esse aqui foi o cara que estava lá no Benja, lá na entrevista, que não sabia nem falar e que estava defendendo o senhor Andrés. Tá? Eu tinha medo de falar no nome do Andrés lá, na questão do cartão corporativo. E outra coisa, esse Armando Mendonça aqui, só pra resumir pra vocês, ele é um Rubão 2.0. É isso que ele é no Corinthians hoje, tá? Tá assumindo um cargo que nem deveria assumir, ele não é profissional nisso. Vocês estão entendendo que não existem profissionais no Corinthians? É só amiguinhos? E ainda estão falando que o Osmar Stabile prega, né, a questão do paz agora, o amor, né, do Corinthians, né? Enfim, as figurinhas carimbadas estão voltando, inclusive gente denunciado. É isso aí, o Corinthians é isso aí, galera. Eu não vou me estressar, mas o Corinthians é isso hoje. Esqueçam o profissionalismo no Corinthians. Aqui, ó, Armando Mendonça. Espécie de diretor de futebol informal. Daqui a pouco ele toma o lugar do Fabinho Soldado vai embora, enfim. E é isso aí que acontece. Só a informação que a Comissão de Ética do Corinthians encaminhou o ofício ao Conselho Deliberativo recomendando o afastamento temporário de 3 conselheiros, entre eles o ex-presidente Augusto Melo. Augusto Melo nem conselheiro né?
Precisamos colocar isso adentro. Ele faz parte do quadro associativo do clube. Mas, se eles estão enviando um ofício pra afastar uma galera aí, por que o senhor Andrés e o Duílio não estão? Porque eles não estão nisso aqui. Vocês entendem agora que eles são amiguinhos lá, tudo lá dentro? Por que não é pro senhor Andrés nem pro senhor Duílio, que tem um escândalo dos cartões corporativos? Isso daqui é referente à crise política da gestão do Augusto. Por isso que eles enviaram esse ofício aqui. Se por uma questão política isso aqui, e pro cartão corporativo não é o suficiente pra afastar os outros? Andrés, Duílio, não é? Hã? Aí o senhor Romeu Tuma vem pregar imparcialidade? Aí vem um Pantaleão também pregar imparcialidade? Vocês, mano, vocês não são profissionais. Vocês não são imparciais. Vocês são donos do Corinthians. Aí depois eu que sou miliciano, a galerinha toda aí que é contra essa política suja do Corinthians, são os milicianos digitais? Não vou falar muito não. Mas isso aqui é uma vergonha. Não tá nem o Andrés nem o Duílio, porque eles são amiguinhos lá dentro. O Corinthians tá ferrado. O Corinthians acabou na mão dessa galera. E a solução é só uma SAF. A gente vai ver aí o que acontece, né? E aí, Gaviões? Galera da Gaviões. E aí, vai ficar assim, cara? Triste, né? Galera, volto na próxima. Mais notícias do Corinthians. Grande abraço, até mais. Vai, Corinthians.